Oi, gente, eu sou a Ju Palermo, voltei e hoje estou aqui com Dona Marcela. Marcela Rosa, Marcela Budi, como a senhora quer? Rosa. Marcela Rosa. E a gente veio falar do livro A Falência, mas primeiro a vinheta. Muito bem, por que chamei Dona Marcela? Porque Marcela reconhecidamente batalha pelas causas feministas, tem o seu livro. Como é, Má? Fale aí do seu livro. Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com o Machista, que é um livro de teoria aplicado de uma maneira mais prática para introduzir feminismo aí no vasto público leigo e masculino. Brasileiro, principalmente, né? Que tá difícil ultimamente. E aí, pra gente falar de um livro dessa autora, você conhecia Julia Lopes de Almeida? Não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Quando eu sou analista da Unicamp, eu falei, que isso, gente? Eu também, mesma situação. Né? E foi só com o Google mesmo. E assim, puta história por trás dela, que eu não fazia ideia nem que ela era de Campinas, nem nada, assim. A gente mora as duas em Campinas e eu não tinha acesso nenhum. Eu acho que essa é a primeira questão, assim, né? Eu sempre falo pros alunos a importância que o vestibular tem quando traz algumas obras e aí a obra fica famosa por causa do vestibular. Então, por exemplo, tinha gente que achava que Mia Couto era mulher, era a Mia, e aí comentou Terra Sonâmbula, gente, é um menino, olha, é de Moçambique, da África, meu Deus. Então, eu acho que o vestibular traz essa importância do livro. E aí trouxe pra gente Julia Lopes de Almeida, que eu nunca ouvi falar. E não que ela tenha produzido pouco, assim, você fala, ao contrário, né? Tipo, ela escreveu pra caralho, escreveu muito. Eu peguei aqui 2 livros, sei lá, de referência, do Alfredo Boss, História Concisa da Literatura Brasileira. Não há nenhuma referência a Julia Favoritinha Lopes de da Almeida. USP, todo vestibular da USP cai. E há, inclusive, pouquíssimas referências a autoras, né? E também o Massu de Moisés, a literatura brasileira através dos textos, nenhuma referência a Julia Lopes de Almeida. São muitos os autores referenciados, para você ter uma ideia aqui, ó. Todos esses nomes. Isso. Então, não sei se está dando para ver, mas isso aqui é tudo lista de nome de autores e não consta nada de Julia Lopes de Almeida, e mulheres mesmo são poucas. Eu sempre falo que a história da literatura brasileira, em especial, é a história de uma elite branca masculina, né? Com poucas exceções no caso de Lima Barreto, Machado de Assis, de não serem da branca nem da elite, Cruz de Souza da elite, mas não branca. Agora, mulher mesmo é muito difícil. Então, essa é a primeira coisa, ponto para a Unicamp, nossa universidade, inclusive, de coração, na qual fizemos graduação. Eu estou fazendo mestrado, Marcela já fez mestrado, já fez doutorado, Marcela é assim. Então, obrigada, Unicamp. Nossa casa, por nos trazer a Julia Lopes de Almeida. E aí, aproveitar para fazer uma indicação deste Dicionário Crítico das Escritoras Brasileiras, da editora Escrituras, que é um dicionário só com escritoras brasileiras, e eu tenho certeza, Má, que assim, daqui a gente ouviu falar de, tipo, 5 estourando, né? E quase sempre poetas, né? Raramente escritoras de fôlego de romance. O que isso significa? É que tem por trás disso? Eu acho que a poesia, ela sempre foi vista, no Brasil principalmente, que tem essa herança muito naturalista, essa herança muito realista, a poesia de mulher como poesia secundária, Flor Bela Espanca, Cecília Meirelles, essa coisa que, na verdade, por exemplo, Cecília tem obras maravilhosas que ninguém nunca fica sabendo sobre religião e sobre as viagens dela pra Índia, e a gente, tipo, fica com as historinhas de amor, porque essa ideia da poesia da mulher que fala de amor e que fala subjetivamente e que não é capaz de fazer uma história fundadora como um romance ou qualquer coisa assim. E essa foi a minha primeira surpresa, porque o livro é de um naturalismo que me pegou, assim, eu não imaginava que ela ia trabalhar com uma descrição tão naturalista. E, cara, ela adiantou um século piada com o homem, porque, né, a virilidade no livro é super, super animalesca, ela é super, a zoomorfização do homem é muito forte no livro. E contrastante com as personagens femininas, né? Super contrastante, e é muito interessante como é o oposto do Curtiço, por exemplo, né? Que é um naturalismo que pega muito nessa selvageria da sedução feminina, que não vai aparecer nesse formato, neste livro. Exatamente. Bom, esse dicionário traz aqui, ó, uma página, ele tem, né, entradinhas menores de algumas outras autoras, e da Julia Lopes de Almeida ele tem 1,5 páginas, né? Com toda a produção dela. Ela começou a escrever... Ai, fechei. Burra! Ah, tá aqui. Eu achei interessante que ele fala: adolescente começa a escrever poesias, mas às escondidas, pois não era de bom tom uma jovem séria dedicar-se à escrita literária.
né? Pois é. Eu queria começar a conversar com você, e assim, eu trouxe a Má porque é o tema dela, né? A gente fala em feminismo, a gente pensa na Marcela, por causa do livro e por causa do trabalho e por causa do discurso mesmo seu, enfim. Eu queria falar um pouco desse apagamento. Por que a gente nunca ouviu falar de Julia Lopes de Almeida? Se ela escreveu pra caralho, se ela é boa, porque ela é boa, o livro é muito legal. muito por legal. quê? Como é que se dá isso, enfim? A gente tem, em todas as culturas, especialmente ocidentais, que são heranças diretas da tradição judaico-cristã e da tradição greco-latina, um apagamento daquilo tudo que é visto como marginal ou subalterno, né? Como ela disse, do apagamento dos negros, e toda vez que a gente fala de Lima Barreto e fala de Machado de Assis, a questão da negritude é sempre um problema. E ou no caso escondida, ou não se fala disso? o Lima Barreto se ferrou por tentar trabalhar, né? O próprio Monteiro Lobato deu um bom trabalho pra ele, viu? Mas assim, pensando na questão da mulher, isso ainda vai ganhar, como a gente sempre fala, né? Uma camada a mais de opressão. Porque a marginalização do feminino, ela tem muito a ver com a ideia de que a gente é, por tradição, no sentido ocidental, a gente mulher, associado muito mais à questão da estética e da objetificação e do que da questão do sujeito, né? Então eu sempre faço uma comparação com a gramática, né? Se o sujeito numa oração é aquele que pratica a ação, o objeto é sempre aquele que sofre a ação. Esse espaço de passividade, ele era relegado às mulheres. Então, mulheres que saíam desse espaço de passividade e produzir arte é muito ativo, né? É algo de traz o sujeito para a cena de uma maneira muito imperiosa. Você não consegue fugir disso. Produzir arte, produzir conteúdo era muito fora do eixo feminino. E aí, aí a gente tem milhões de referências literárias que isso aparece. A própria tradição grega, que bota Gaia, né, a mulher como Gaia e homem como Urano, sempre relegou Urano, racional, os saberes da ordem intelectual ao masculino. E aqui no Brasil isso fica muito pior, porque a gente tem uma história de uma herança que é herdada portuguesa, mas que vem pautada pela escravidão. O que significa isso? O trabalho intelectual, além de ser masculino, ele é elitizado porque ele se opõe ao trabalho braçal, animalesco, negativo, etc. Resultado, a mulher, além de apagada, se ela tivesse acesso à educação, e diz que isso na biografia dela é uma exceção, né? Ela teve acesso a uma educação que não era comum, porque o pai dela era fora da caixinha naquela época. Se ela tivesse acesso a uma educação e conseguisse produzir, ela ainda assim não conseguiria publicar. Tanto que a Ju pode falar melhor sobre isso, a Júlia, ela foi um dos grandes nomes da Academia Brasileira de Letras, ela não teve espaço. Então a gente tem, 3 camadas de opressão. Eu não tenho material para produzir. Uma vez tendo acesso ao material e produzir, eu não tenho visibilidade. Uma vez tendo acesso e visibilidade, quebrando 2 barreiras, eu não tenho projeção histórica, memória. Eu sou apagada da memória mesmo quando eu consigo produzir. Então isso é uma consequência dessas camadas de opressão que a mulher vai receber dentro de um esquema ocidental em que não compensa, né? Pro sistema não é muito confortável que a gente tenha exemplos. Porque a gente tem exemplos, a gente tem mudança social. Não tá em nenhum livro, nunca ouvi falar, não sei se você ouviu falar, mas eu não estudei, não tá nos livros, não tá no cânone, e aí, obrigado Unicamp, eu não sei quem é, né, quem foi lá que os caras puxou e falou, você sabe? Eu li alguma coisa sobre ela. Obrigada você, gata, né, por ter trazido. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo de duas amigas nossas, a Ana Rocha e a Tati Fadel, que tem o canal Mundo Segundo Ana Rocha, aliás, sugiro que vocês sigam, que é com a entrevista que elas fazem com a Carol Murgel, aliás, beijo Carol, sobre o apagamento da mulher na história da música, né, compositoras que não têm acesso a registro das suas canções, então acho que faz muito sentido e porra, Unicamp, valeu de trazer isso pra nós, porque eu talvez não conhecesse se não fosse por isso. E talvez seja legal a gente pensar na questão cíclica, né, a gente não tá dizendo que todos os críticos literários sejam os machistas escrotos do caralho, porque eles, sei lá, são especificamente machistas enquanto pessoa. Mas é muito difícil que um crítico literário coloque isso no livro dele se ele não teve acesso. Né? A gente não teve acesso, porque o crítico não teve acesso. E esse não acesso se perpetua. E o silenciamento da história, ele não precisa de muito pra acontecer, né? Ele precisa de um estopim e aquilo tudo vai ser a tradição e a fortuna crítica. Então, se a fortuna crítica não tem espaço pra essa abertura, a gente tem, literalmente, como disse a Ju, escarafunchar pra achar. E agora, a gente tem acesso, né? A gente tem possibilidades com tecnologias pra ir atrás, mas isso não é um padrão. Então, mesmo que eu não possa dizer e afirmar tal crítico é um machista do caralho, a estrutura é tão machista que me impede de ter ecos desses nomes reaparecendo na história. Por isso que é um trabalho, inclusive, político.
né? Muito mais que literário. É um trabalho político falar de mulheres que produzem e ler mulheres que produzem e fazer crítica como mulher. Pra mim isso é muito importante. Eu queria falar um pouco sobre leitura e pedir pra você que vai prestar Unicamp, leia mesmo, né? Não pare aqui nesse vídeo, vai ler, porque não é um livro difícil, século XIX, na verdade isso é século XX, 1901, comecinho ali do século, mas não é uma linguagem, é suave. É legal. É Cara, legal. eu destaquei uns trechos que eu tipo, fiquei, que demais, tatuaria isso. Não que eu preciso de muito pra tatuar. Você vai falar de trechos? Podemos, na verdade, assim, a partir de agora, depois dessa introdução, a minha ideia é ir fazendo um resumo da história, né? E aí a gente vai falando do que for aparecendo, né? Enfim, a falência já é um mega spoiler, vamos combinar, que a falência mesmo vai acontecer lá pra frente, né? E é super ambíguo, né? Porque assim... E várias, na verdade, né? São várias falências, e todas masculinas. Todas masculinas. Quais são essas falências, além da óbvia financeira? A gente pode. Pode. Já pode, né? Então, são a falência do casamento. Ponto número 1. O casamento falido. Ele, na verdade, eu não sei se ele já foi bom, mas ele é... O início dele é falido, né? Porque ele casa com ela com as ideias erradas. Ele casa porque quais eram as opções dele? Era ou casar... Ele tava muito entediado, ele tinha a opção de casar ou tinha uma outra opção, que era tipo, sei lá, fazer uma viagem. Acho que eu vou casar, que é mais fácil. E assim, ela era uma moça pobre. Mais bonita. E ela era bonita, e ela tinha uma certa educação, então por que não? Por que não? Tipo, era assim, ele tava entediado, o que eu resolvo com esse tédio? Eu não lembro se era uma viagem ou um casamento. Vou casar aqui. Aí, bom, ele casa e ele pega esse casamento por uma indicação de uma outra amiga. Vai dar certo? Acho que não, né? Razões erradas para casar. Então, falência do casamento, falência econômica, que tem a ver com o contexto histórico, que a gente vai falar depois. Que essa é a falência, acho que, primordial. Aí tem as falências das instituições, né? Então, o marido que trai a esposa que trai o marido, os filhos o filho, principalmente o Mário, né? Que tem essa relação, que fale a visão dele em relação à mãe, né? Ele perde a aura da maternidade, da mãe perfeita, etc. A falência da instituição, o Gervásio, né? Que ele é médico, né? É médico, mas não gosta de clinicar, né? Entendeu? Então, a falência da profissão. Então, as pessoas estão o tempo todo mostrando assim, tá falhando, as pessoas estão dando muito errado. E isso eu acho muito legal. Eu gosto também da falência do Rino, né? Ele faliu como ser humano quando ele vira homem. Eu acho isso incrível. Finalzinho isso, lá no último capítulo. Muito bom. Muitas falências. A gente tem já esse spoiler no título das falências, da falência, e aí ele vai às falências, já estamos nos Muda o título, né? E ele vai começar, o primeiro capítulo, ele já coloca pra você o Rio de Janeiro, ele te dá o cenário. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui também na descrição, que eu li o primeiro capítulo grifando com você o que eu achava que podia ser importante. Então tem mais detalhes do primeiro capítulo aí, mas a gente tá no Rio de Janeiro, falando do café, 1891 a história se passa. O livro é publicado em 1901, mas a história se passa em 1891 e a gente tá no armazém do Francisco Teodoro, né? E aí esse vai e vem dos carregadores, as sacas de café, os imigrantes italianos, e aí me lembra o Portinari, que vai ser mais pra frente, está no século XX, por volta de 1930, as telas dele do café, mas assim, não deu pra não lembrar, né? Essa coisa dos carregadores, braçais fortes, e que em outro momento o Dr. Gervásio se compara com eles, e ele fala que ele com a sua ducha fria e a sua ginástica de quarto, que é sensacional, eu fiquei imaginando ele fazendo uns agachamentos com a mãozinha pra frente, assim, magrinho, não se compara com os braços desses carregadores, né? E eu acho que essa descrição que você falou que no começo esse cara é um ridículo, mas assim... Quem é ridículo, Gervásio? Ele é desprezível. Eu achei o trechinho, a não serem africanas do café, uma ou outra italiana que se atrevia a sair de alguma fábrica de sacos com dúzias. As mulheres carregavam com dúzias deles. Nenhuma outra mulher pisava aquelas pedras, só aquelas afeitas ao peso bruto. Então essas mulheres que são as trabalhadoras, que são outro tipo de mulher. É outra categoria de mulher. Isso é bem interessante. E tem que ele fala as africanas do café, que quando o café... Eles furavam os sacos, né, por questões aí, sei lá, e daí sempre caía um grão ou outro, e elas varriam e já na hora ali passavam café para já vender para esses próprios trabalhadores. Então ela faz essa descrição, ó, a louca, aí ele faz, o livro, ela, a Júlia Lopes, faz essa descrição. Então, e você vê esse vai e vem do trabalho, e o armazém do Francisco Teodoro é um dos mais prósperos, né, ele é um dos comerciantes mais prósperos ali daquele local. Eu achei também uma referência à varíola, né? A FUVEST já colocou, aqui é a Unicamp, mas enfim, já teve questão né? Com biologia, né? Falar disso, vai que. Então, o seu Joaquim, que é um dos caras que trabalha no armazém do Francisco Teodoro, tem marcas de bexiga, que são as marcas da varíola, né?
E aí ele vai descrever o Francisco Teodoro como gordo, eu tô com uma colinha aqui, né, gente, que é muito livro na minha cabeça, são 21 obras só esse ano. Gordo, calvo, de barba grisalha e com ar de burguês satisfeito. Muito sensacional, Muito né? sensual, você até arrepia. Delícia de marido. E aí, eles têm a hora do café, quando eles param o trabalho, e aí vem os amigos, né, os outros burgueses, eles vão ali conversar, e é essa coisa de homem, né, eles tomam um cafezinho e conversam entre si ali sobre os assuntos. Nossa, mas a sua esposa é bonita, né? Nossa, Fala. essa parte é... Ai, é tenebrosa! Ele tipo anda- assim, você é muito sortudo porque sua esposa é bonita. Você anda sempre com as roupas bem engomadas, passadas, sua esposa é muito bonita. E aí nessa hora eles conversam sobre o tal do Gama Torres, que é um dos caras ali da vizinhança que do dia pra noite enriqueceu, né? E aí o Francisco Teodoro muito se incomoda porque tudo que ele conquistou, e ele veio de Portugal, e o que lembra um pouco João Romão, lembrando que o Curtiço está pela última vez... Não, mentira, o Curtiço é a Fuveste, é louca. Mas enfim, lembra o João Romão essa coisa de vir do nada e através do trabalho prosperar, que é o que acontece com ele, ele fica puto com o outro que do dia pra noite enriqueceu num golpe de sorte, arriscou na bolsa, comprou café pra caralho, apostou na alta, deu alta, vendeu e se deu bem, né? Mas e se desse baixa? Se desse baixa... Você quer falar alguma coisa? Eu já volto nisso. É que eu lembrei que era ou casar ou voltar pra Portugal. Uma viagem era à terra. isso. Uma essa referência. eu não lembro Provavelmente dessa o Homem da parte. Garré também. Uma viagem até. Enfim. Não gosta? Não. Me arrepio de pelo do cu que eu não tenho. O Gama Torres foi aconselhado pelo tal Inocêncio, que é um dos caras ali, Presta né? atenção nesse nome esperto, né? De chamar, né? Inocêncio. E ele que aconselhou o Gama Torres nessa coisa do café, da bolsa, da alta, da baixa, e daí ele fala, ele foi muito esperto, porque ele aproveitou a alta. E aí o Francisco Teodoro, que faz negócios de uma forma mais tradicional, fala, gente, mas e se viesse uma baixa? E aí responde assim o Inocêncio, quem fala em baixa? Eu só lhe digo que o comércio do Rio de Janeiro seria o melhor do mundo se tivesse muitos homens como aquele. Senhores, a audácia ajuda a fortuna. Fiquem certos de que o bom negociante não é o que trabalha como um negro e segue a rotina dos seus antepassados analfabetos. O negociante moderno age mais com o espírito do que com os braços e alarga os seus horizontes pelas conquistas nobres do pensamento e do cálculo. Eu só pensei que o Inocêncio é o tatravô do coach. Tá o quê? Tatravô de um coach, assim. Falando merda, tá incentivando a fazer merda. Falando assim, não, porque é assim que se faz. Ele se dá muito bem com isso, porque é claro que ele ganhou dinheiro também com o sucesso do Gama Torres, né? Mas essa ideia de a oposição justamente do trabalho braçal ao trabalho intelectual. O negociante moderno não é aquele que trabalha como um negro, e aí ainda a história, a gente falou 1891, a abolição da escravidão é extremamente recente, então tem toda essa questão aqui, né? E aí os amigos, quando o Inocêncio vai embora, eles falam, mas esse Inocêncio aí ele é espertão, né? Ele não é que nem nós que veio fudido de Portugal, ele já veio com uma certa lábia, ele não veio tão pobre de Portugal. E aí nessas conversas desta turma, que é uma turma, né? Esses homens burgueses, eles vão dizer que o governo é fraco, o povo é indisciplinado, a cidade é infecta, e eles falam da maldita república. Porque eles não gostam da república, né? Tem um momento aqui do livro que diz que o Francisco Teodoro sente muita dó de Dom Pedro II, que foi exilado, coitado. Pobre do Força Guerreiro. Força guerreirinho, estamos com você, né? Maldita república, que a culpa é da república. Porque quando tava a monarquia tava tudo muito bem. Nossa, parece alguém que coisa fala moderna, hoje em né? dia alguma coisa de saudades da ditadura. É o mesmo Parecido esquema. com isso, mais ou menos por ali. Esses caras ali reunidos tomando café. O nosso comércio é formado por gente sem escola. E aí ela diz, a verdade é que todos eles tinham um soberano desprezo pelas classes intelectuais. Porque eles não puderam estudar. E tudo que eles conquistaram trabalhando. Então eles desprezam esse intelectual que teve uma chance que eles não tiveram, né? Então, Que é o germe muito da classe sensacional. média brasileira atual, justamente, né? Ela é uma descrição da classe média, que não é essa elite intelectual que tem acesso a, de fato, né, ao conhecimento acadêmico, e não é a classe trabalhadora. Só que a gente aqui tá num contexto atual, muito incipiente de república. Então ainda é a herança escravocrata, que tá aí até hoje com a classe mais baixa, não média, baixíssima. Não é o acadêmico, não é o rico pra caralho, é a classe média que reclama sem saber que tá falando dela mesma. só que aqui no caso eles têm muita grana, né? No sentido de poder, por enquanto, financeiro. Então, É que a classe, justamente essa classe média que pode adquirir um dinheiro, mas que não é um dinheiro que seja suficiente pra ela perder e continuar rica. Ela não consegue, né? Ela não se mantém.
Tem uma outra frase que me incomoda muito também, que eles dizem que no tempo dos escravos era mais bonito, quando só os negros trabalhavam e a gente ouvia aquela cantiga triste Então, tipo, é muito ridículo, né? O tempo dos escravos era mais bonito. Quer dizer, ninguém tá pensando nos escravos, na questão social, mas era tão bonito quando só os negros trabalhavam, que eles cantavam umas músicas bonitas. Então, assim, uma futilidade na maneira de tratar isso. E esse é o nosso primeiro capítulo. Eu não sei se tem alguma coisa que você mais aí tenha visto. No capítulo 2 a gente começa a conhecer um pouco mais o Francisco Teodoro e voltar, né, a um flashbackzinho dele. Ele vai falar como foi esse casamento com a Camila, que era uma moça, a família dela vinha de Sergipe, era uma família pobre, então o casamento para eles ia ser interessante. E para ele também, porque afinal, como a gente já falou, ela era bonita, ela tinha uma certa educação. E eu gosto dessa cena, quando a primeira vez depois que eles se casam, quando ela entra em casa. E ela fica pistola, e né? ele diz que ele imaginava ela andando, encostando nos móveis e tipo, essa é a minha casa e agora esse é o meu lar. E ela chega, ela entra, ela vai direto pra sacada. E ela olha e fala, pelo menos desce pra ver o mar. Adoro também. Não é tudo isso, né? Ele não sou achou rainha que ela do lar. Rainha do lar, tomando posse da casa, que então era sua. E ela só vai direto pra sacada. Isso é muito engraçado, né? Não é minha casa, eu queria poder sair daqui. E ela fica triste, ao menos se visse o mar. Que essa promessa de liberdade, né? Como assim? O mar, né? Ah, sim. Promessa de uma liberdade que ela não vai ter, porque depois ela vai encontrar de outras formas. Desde o começo do casamento, ele teve várias traições com a mulher, inclusive com a Sidônia, que era uma mina com quem ele saía antes. E aí, mas na verdade ela não tem do que reclamar, porque ele diz assim, também nada tinha lhe faltado e já devia ser um regalo para ela, cobrir de boas roupas o seu corpo de neve, ter mesa farta e andar pela cidade atraindo as vistas no deleite da sua graça. Vai reclamar do quê? Não, e aí ele traía, mas ela vai reclamar do quê? Tem tudo do bom e do melhor. Ai, que dó, né? Ele acha que, tipo, essa é a subversão. Eu amo que ele acha que essa é a subversão dela. Ah, porque ele fala assim, ela já tá, ela deixe por satisfeita porque ela sai pra ir sendo linda e maravilhosa, todo mundo vendo. Mal sabe, né? Ele achava que essa era a grande liberdade dela, ser vista por aí. Entendi. Entendeu? Tipo, é que o que me incomoda essa coisa, a gente trai, mas também ela queria o quê? Né? E outra, tá tudo bem, tem casa, tem comida, tá aí andando pela rua com umas roupas bonitas, então não tem do que reclamar, mesmo se ela soubesse que eu traio. E claro que ela sabia, ela vai dizer isso em outros momentos da obra, né? Eles mandam muito dinheiro pra família dela também, né? Porque a família que mora em Sergipe precisa de dinheiro, então de certa forma ele tá sustentando todo mundo. Por que não posso, de vez em quando? Né, ficar com outras aí. Aí tem as filhas, né? Eles têm 2 filhas gêmeas, que são as menorzinhas, Raquel e Lia, se você se lembra. E aí a gente tem, que é a lista da Unicamp, o soneto do Camões, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela, Raquel e Lia, que são nomes bíblicos, assim como Ruth, que é outra filha, que na obra tem 14 anos, que é a menina que toca violino e que é maravilhosa, voltada para as artes, e o filho mais velho, que é o Mário, que a Marcela odeia. Odeio! Que tem 19 anos na obra. O que te dá ranço do Mário? Tudo! Não, mentira. É que assim, o cara é preguiçoso do caralho. Ele é preguiçoso do caralho. E ele vem com essa pegada meio edipiana do tipo, ó, mamãezinha querida, porque ele descobre que a mãe trai o pai. A gente ainda não falou, quer dizer, a gente já falou, mas enfim, todo mundo sabe, menos o marido, né? E assim, só que ele fica muito incomodado com essa mãe que trai o pai e ele manipula muito essa mãe. E ele se ofende muito essa mãe. E ele é um frouxo da porra, que ele bota em todo... Sempre é uma mulher... Ranço, gente, é ranço. Eu tenho raiva dele. Ele sempre coloca uma mulher como escudo pras ações dele. Então ele faz isso com as irmãs quando ele quer fazer alguma coisa. Ele faz isso com a mãe quando ele quer fazer alguma coisa. E no final ele faz com a esposa dele. Que eu acho muito engraçado, que é Paquita. Eu amo muito esse nome. E tipo assim, ele quer, por exemplo, ele não quer ajudar a mãe. E ele fala, porque Paquita não pode, porque Paquita... Se essa Paquita não fala nada, ele fala por ela, ele decide tudo por todo mundo. Assim, eu odeio esse personagem. Eu fiquei com outra impressão, mas a gente fala disso mais pra frente, a respeito dessa coisa da Paquita ou dele, mas concordo com o Ranço. Ele não trabalha, ele quer que se foda, e ele só sai e gasta dinheiro com uma mina, uma tal de francesa, que é muito interesseira, ele dá muitos presentes pra ela. Me lembra a Marcela, não esta, Marcela de Brás Cubas, né? E aí o pai fica puto, porque o pai se matou de trabalhar pra ter o que tem. E esse menino nunca precisou trabalhar e tem tudo e gasta dinheiro pra caralho. Mas daí ele fala que a culpa é da mãe, porque você... É sempre da mãe. É da mãe, porque você mima esse menino, porque você não, né? E depois, quando ela vai tentar forçar ele sabe do caso dela e fala, mãe, que moral você tem pra falar de mim? É uma chantagem, né, Ju? Enfim,
são essas as crianças. Ela teve mais uma menina depois das gêmeas, mas que perdeu, né? E aí nós somos apresentados ao doutor Gervásio Gomes, descrito como um homem de 43 anos, magro, nervoso e elegante. Amo o nervoso. Nervoso, e elegante, franzino, assim, né? Que é um médico da família, amigo da família, e há muitos anos tem um caso com a Camila, né? Que é a esposa do Teodoro, e caso do qual todo mundo parece saber, menos o Teodoro, né? Que inclusive morre, provavelmente, sem saber disso. Temos ainda na casa a Nina, que ela é sobrinha da Camila, mas ela é tratada muito mais como uma empregada do que como alguém da família, né? Porque depois a gente vai saber mais pra frente, a mãe dela era uma mulher de má vida, né? E ela foi criada pela avó, e daí quando alguém casou da família, a mulher nova não queria ela na casa, e aí mandou pra Camila, e ela sempre foi tratada muito mais como uma empregada do que como alguém da família, e ela ama o Mário. É apaixonada pelo Mário, e o Mário cagou. Do boy lixo. Ele não sabe, dedo podre, quem nunca. Ele não sabe nem que ela existe, né? Ele nem olha pra ela, a não ser uma única vez, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Eu gosto também que ele vai falar que eles têm muito desperdício na casa, banquetes enormes, e porque o dinheiro gasto, o dinheiro ganho à custa de trabalho, gosta de impor-se à admiração alheia. E esse tipo de frasezinha que a gente encontra nessa mulher maravilhosa, Júlia Lopes de Almeida, né? Quer dizer, o emergente, né? O cara que sempre teve grana, mas aquele que nunca teve de repente tem, ou que teve às custas de trabalho, ele gosta de dizer que tem, ele gosta de mostrar que tem. Então são festas, desperdiçando, esbanjando, sempre teve muito desperdício de comida, e que lá no final elas vão pensar nisso e falar, caralho, como a gente desperdiçava comida, porque hoje a gente não tem, né? Depois da falência master aqui do rolê. E aí, assim, o Dr. Gervásio, ele tem uma influência muito forte na família, e o Francisco Teodoro reconhece isso, ele sabe que ele é intelectualmente superior a ele. Essa coisa que a gente falou, porque ele não teve estudo, né? E aos poucos ele vai moldando a casa, então, dessa gente que não teve educação, mas ele tem, então ele vai ensinando qual é o queijo que devemos comer, qual é o vinho que devemos tomar. E isso tem especial influência na Camila. Muito mais, ele vai dizer pra ela qual é a cor de roupa que fica melhor pro tom de pele dela, como ela deve se portar, e tem uma hora que ele fala, eu fico tão triste que você não gosta de pérolas, você só gosta dessas pedras que brilham. Essa coisa, mulher vulgar, né? Porque a mulher, como diremos, mulher mais... Você gosta disso aqui, Juliana? Isso aqui, cadê pérola? Não, mas eu tenho uns... né, também, esse hoje tá até aqui comportado. Mas essa mulher que lembra a relação que eu acabei de falar no vídeo da Marina, né, da Angústia, que gosta de coisas que aparecem, né, ele tenta deixar ela fina, né, elegante, olha a pérola, e não precisa ser um rubi desse tamanho. Ela gosta do rubi desse tamanho, porque ela nunca teve grana, e de repente esse marido pode dar essas coisas pra ela, então... Tem essa questão. E aí tem a Noca, que você gostou. Amo a Noca, a personagem muito engraçada. Ela é um alívio cômico da... Ela é uma antiga escrava da família, que permaneceu ali agora como empregada, né? E ela é ótima porque ela é a mina das superstições. Ela é toda doida, eu adoro. Gente, a Cacatu apareceu morta, isso é sinal de tragédia na família. Não porque quebrou o espelho, não sei onde, vixe. E no fim é tudo verdade, porque são prestágios do que de fato a merda que vai acontecer aí, né? E o fim desse segundo capítulo é... Oh, meu Deus, porque... Muito subversivo. O Gervásio almoça todo dia, inclusive ele almoça todo dia com a Camila, porque o Francisco Teodoro, porque trabalha, almoça 2 horas antes sozinho. E daí o Gervásio vai lá e almoça com a Camila e tal. E aí o Teodoro tá dormindo no canto e a Camila beija o Gervásio. Mano, o marido dormindo do lado e ela beijando o amante. Tipo, acho subversivaço. Você fala, que porra é essa que está acontecendo aqui? É tipo no segundo capítulo, pá, na tua cara. 1901. Uma mulher escrevendo. É só uma mulher escrever isso mesmo. Não, mentira, porque a gente tem a Madame Bovary, mas ela não tem tanta graça. Bom, aí a gente vai conhecer as duas tias que são Senhor da Glória, né? As duas tias, uma pior que a outra, que é a tia Teuvina, que é extremamente sovina, e a tia Joana, que é muito carola. São as tias da Camila, mais velhas, que moram ali ainda no Rio de Janeiro, e também depois que sempre recebem ajuda financeira, mas que no fim das contas, quando eles vão, se a Camila vai precisar, elas não oferecem um centavo, né? A gente fala da filha que morreu, o Mário que tá saindo com a Luísa, já falei, e aí a história de como o Gervásio ia pouco a pouco dizendo
o queijo que ela tinha que comer, a roupa que ela tinha que usar, ele sentia que ela era como se fosse uma obra sua. Ele moldava essa mulher, ensinando os modos finos da sociedade para ela, e é como se fosse uma obra mesmo dele, ele sentia que era isso, né? A questão das pérolas. E aí eu queria ir para esse trecho, que essa edição bem bosta que eu comprei na Feira do Livro da USP, dessa editora Via Leitura. Por que eu falei que bosta? Porque assim, eu achei erros aqui e puta papelzinho vagabundo, né? Enfim, não gostei. Eu li no Kindle e tá no domínio público, tá? Eu não paguei caro, mas achei bem bosta a edição. Enfim, nessa edição é página 32, que o Dr. Gervásio também instrui a Camila no sentido de leituras, né? Ele leva livros para ela ler, e aí é outro livro que ele leva para ela, e aí ele diz assim: o Renan vai pôr pra gente uma imagem aqui agora, ó, que é essa aqui. Ele leva para ela, e você quer saber se ela gostou do livro, e ela vai dizer: os senhores romancistas não perdoam as mulheres, fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas! Leve o seu livro, não me torne a trazer desses romances, basta-me o nosso para eu ter medo do fim. Então é muito sensacional, tipo assim, as mulheres no livro dos escritores, os senhores romancistas, elas só se fodem, eles são cruéis com elas. Essa é a Júlia falando, né? E eu tenho vontade de gritar na cara deles: seus hipócritas do caralho! Muito sensacional. E aí ele fala: não tenha remorsos, o nosso não acabará. Voltando. Remorsos de quê? Pensa, Gervásio, que desde o primeiro ano de casado meu marido não me traiu também? Qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. E eles traem-se com as compensações que nos trazem. Vou levar um presentinho, porque eu tô me sentindo culpada, né? E ele diz: isso tudo é vago e abstrato. E ela: não importa, e as denúncias? E as cartas anônimas? E os ditos das amigas? Eu soube de muitas coisas e fingi ignorá-las todas. Não é isso que a sociedade quer de nós? As mentiras que o meu marido me pregou deixaram sulco e paguei-as com o teu amor e só pelo teu amor. E assim mesmo, o enganá-lo pesa-me porque quanto mais te amo, mais o estimo. É uma tortura que parece que foi inventada só pra mim. A culpa é feminina, né? Na verdade, isso não é só abstração nossa, mas é a grande sacada, por exemplo, da Beauvoir no Segundo Sexo. Como foi imputado culpa ao gênero feminino desde sempre, porque ele é o jeito mais fácil que o patriarcado encontrou de conseguir mantê-las em martírio sem que elas contestem esse martírio. A culpa é muito feminina. E ela diz isso, né? Mas aí eu fiquei pensando numa coisa, porque essa é uma coisa de senso comum que a gente ouve. Porque o homem, quando trai, ele trai por desejo. E a mulher, quando trai, é por amor. Mentira! Né? Que é uma coisa que a gente ouve tanto e que, de certa forma, aqui aparece, né? Ela diz isso, ele me traiu tantas vezes e eu traí, mas porque eu amo você. E eu me sinto culpada porque quanto mais eu te amo, mais eu gosto dele, porque eu tenho dó dele pra ele não ser enganado assim. Então, assim, tem esse personagem que é esférico, que tem vários lados, ela não é uma questão simples a traição, mas é por amor, né? Uhum. Ela justifica, né? O marido não, o marido trai porque teve tesão, quis comer aqui. A mulher, quando trai, essa ideia de que a traição da mulher é sempre mais ligada a sentimento, que a mulher não pode trair o cara porque ela também teve tesão e ela quis dar para o outro. Não, isso não, é sempre o amor. Então, de certa forma, a gente tá falando no começo do século XX, então não dá pra esperar também que seja uma coisa. E na verdade, se você pensar até hoje, esse pensamento ele tá muito amplamente divulgado. Exatamente, né? Ainda hoje, né? Existe uma imposição da subjetividade feminina para acontecer qualquer coisa, como se a ação feminina só fosse justificada por esse sentimentalismo. E assim, o que seria ótimo se o sentimentalismo ou esse excesso de sentimento fosse visto como algo positivo, que para mim é, mas para a maioria das pessoas, dentro de uma sociedade patriarcal, sentir demais é algo negativo, inferioriza a mulher e deixa ela mais fraca. Eu vou ler uma frase do Teodoro que arrepia o pelo todo, segura na cadeira aí. Ele vai dizer: a vida foi feita para as mulheres e elas ainda se queixam. Só se fala por aí em emancipação e outras patranhas. A mulher nasceu para mãe de família. O lar é o seu altar. Deslocada dele, não vale nada.
Acho que estas expressões te dizem tudo, é muito sensacional. Ai, a gente falou do Rino. A gente vai falar agora. Ah, tá. Manda ver. Ai, um idiota. Você achou que ela ia? Não, é que assim, eu gosto muito do Torrino e toda hora eu pensava Otorrino, sei lá por quê. Capitão Rino, louca. É, mas eu pensava em Otorrino. Tem... Tá louca. O Rino, ele era teoricamente bonitão, né? Ele é bonitão. Ele é um capitão, né? Ele é tem um uma Apolo, sex appeal. jovem, louro. E ele é apaixonado na Camila. E aí ele é um idiota, tipo, pateta. E aí é muito bom que, tipo, nessa época que ele é pateta, ele é todo bonzinho, etc, etc. Aí, tipo, o arco do personagem é muito bom, que no final ele... É porque ele vai embora, porque ele não suporta, ele sabe que a Camila trai o marido, todo mundo sabe, né? E ele fala, gente, será que ninguém percebe isso, né? Como é que pode? E ele tenta se insinuar pra ela, mas ela não quer, e aí ele vai embora porque ele não suporta viver perto dela e não a ter. Então ele entra no barco e vai embora. Aí, então, ele sai esse herói fofo... romântico, e ele volta um cuzão do caralho. E aí, na frase que ela usa é maravilhosa. Ele foi e de fato se tornou o homem. Homem, no sentido eu homem. anotei Você anotou isso. essa frase maravilhosa? Depois de 2 anos de viagem pelos Estados Unidos, esse é o último capítulo, tá? O capitão Rino desembarcou no Rio de Janeiro. Vinha outro, remoçado, lépido, despido do seu ar de ingênua rudeza. Havia agora no seu sorriso a mesclazinha de ironia que a perversidade do mundo ensina aos homens. E aí eu acho que o Dr. Rino é isso aí, ele só serviu pra mostrar que existe essa possibilidade do não escroto, do não idiota, do não agressivo, mas hora ou outra ele vai se perder na educação do mundo. Muito bem, eu queria dizer aqui que tem um momento do capítulo que eu esqueci qual é, que nós estamos, que é o 3 ainda, que a Noca fala, né? A Lia entornou o óleo da lamparina no chão e eu já fico esperando aborrecimento. É sabido. Azeite entornado, desgosto em casa. Vai vir desgosto por aí. Falando em desgosto, como a gente fala um pouco bastante aqui neste canal, a gente fala pra Camões. Eu vou fazer um corte aqui pra gente poder continuar na parte 2, porque senão vai ficar gigantesca esse vídeo. Ela fala muito, desculpa, Fala gente. demais, né? Marcela fala mega boca. Então a gente vai fazer um pause aqui, mas volte pra ver a parte 2, porque a gente vai continuar falando desta linda obra que é A Falência de Julia Lopes de Almeida, beleza? Vem pra parte 2, hein? Beijo, obrigada.